Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Obrigado por estar aqui conosco. Muitas pessoas estavam ontem, hoje também. Muito agradecido. Bom, eu sou o CTO da Blockbeat. Trabalho com mais de 20 anos na área de cibersegurança, criando produtos, criando inovação e com o objetivo de trazer, tornar a internet mais segura e democratizar a cibersegurança. Acho que isso é uma missão que está alinhado com o meu objetivo pessoal e é totalmente alinhado com o da Blockbeat. Então, por isso que há muitos anos eu estou aqui com vocês, justamente porque é um objetivo de vida e isso muda a todo tempo. Essa apresentação traz uma das inovações, né? Que você tem ali a parte de novos agentes trabalhando de forma autônoma e como que a gente faz proteção disso. Então, o que a gente vai compartilhar um pouco com vocês. Perfeito. Eu também, como o Lucas, tenho 20 anos de experiência, em cibersegurança, do outro lado, trabalhando com marketing e vendas. E assim como ele também, eu acho que eu sou uma entusiasta e uma apaixonada sobre o assunto. Eu não tenho um background técnico, meu background é todo de comunicação. Mas trabalhando muito tempo nesse mercado, eu sou apaixonada pelo assunto e a minha missão é conseguir traduzir esse mundo complexo em algo que seja aderente à realidade e às demandas reais do mercado. Então, elaborar um conteúdo como esse, por exemplo, é uma vontade que a gente tem quando a gente começa a conversar na Blockbeat sobre o que a gente mesmo está testando de OpenClaw, e a gente fala, cara, a gente tem que falar isso para os clientes, eles precisam saber que a gente já está testando isso, que já está funcionando. Então é uma vontade mesmo que a gente tem de compartilhar esse conteúdo com vocês. Como eu falei, se vocês chegaram até aqui, tenho certeza que vocês estão na vanguarda. Na Blockbeat, a gente tem a inovação no nosso DNA. Quando o OpenClaw foi lançado, a gente não está falando de muito tempo. O OpenClaw foi lançado, ele nem chamava OpenClaw, já mudou de nome umas duas vezes, mas foi no começo do ano, ou no finalzinho do ano passado. A gente está falando de menos de 6 meses de OpenClaw. E eu acho que o Blockbeat foi uma das early adopters, né? Logo que ele foi lançado, o Eduardo, que é o CEO da Blockbeat, já deu para o Lucas essa missão de começar a usar, assim como a gente usa outros agentes, e assim como é política da Blockbeat, usar IA em todos os departamentos da empresa para, né, ajudar todos os colaboradores a aumentar a produtividade e a trabalhar melhor mesmo, né? E aí a gente começou já a usar o OpenClaw há alguns meses, né, Lucas? Esse projeto já está rodando há uns 3, 4 meses, uns 3 meses. Sim, sim, exatamente. Mas tem mais uma pessoa que quer se apresentar aqui. Quem? Posso, nosso amigo aqui. Pedir para ele se apresentar, né? Falando que o webinar começou. Aham. Então, o nome do nosso agente aqui, né, o bebê assiste, e ele nasceu para essa apresentação. Então, acho que o principal aqui é ele servir de cobaia para os nossos testes aqui inline. Então, vamos Legal. começar. Deixa eu só, antes de passar a palavra para você, Lucas, o Lucas vai explicar, né, até para quem não sabe ainda, o que é de fato o OpenClaw, qual que é a diferença entre ChatGPT, OpenClaw, Cloud Cowork, né? A gente está usando todas essas plataformas ao mesmo tempo. Mas eu queria compartilhar um sentimento que eu tenho com vocês, né? Porque eu vejo que, assim como foi a internet, quem nasceu aqui nos anos 80, 90 sentiu isso, né? Com o surgimento da internet, que foi um evento disruptivo que marcou uma mudança de era, né? Assim como foi o próprio ChatGPT em 2022, que todo mundo começou a usar e foi aquela coisa incrível, né? Ninguém entendia nada, assim como está sendo o Claude agora, a gente começando a flertar com essa coisa de agente autônomo, assim como os carros autônomos, né? Eu moro nos Estados Unidos há 10 anos, os carros autônomos da Google, o Waymo, chegaram em Miami há uns 2 meses, mais ou menos. Eu ainda não consigo acreditar que eu consigo pegar meu celular e chamar um carro sem motorista e andar normal pela cidade. Então, são coisas assim muito disruptivas que estão acontecendo. E o OpenClaw é mais uma delas, né? Por isso que ele chacoalhou a comunidade, especialmente a comunidade de desenvolvedores, por ser um agente open source que permite que você conecte praticamente qualquer coisa com ele, né? Que permita que você interaja com esse agente no seu WhatsApp ou no seu Telegram ou qualquer sistema de comunicação que você tenha e se comporta de fato como uma pessoa, né? Então, as possibilidades
e toda essa liberdade que ele proporciona, né? Potencialmente cada pessoa poder ter um, dois ou mais assistentes, dá muita liberdade, mas vem com uma responsabilidade muito grande do ponto de vista de segurança, e até uma responsabilidade pessoal de como você vai fazer os prompts para esse cara, né? Porque dependendo de como você pedir, ele foi feito para te agradar e para resolver os seus problemas, né? E ele pode fazer coisas que vão além do que você imagina, dependendo da forma como você faz esse pedido. Então, são sentimentos em cima desse tema, mas que o Lucas vai começar a explicar agora para vocês. Você pode passar os slides também, tá, Thaís? Ah, tá bom. Essa é a Bom, carinha do OpenClaw, para e- quem nunca entrou, né? Pelo menos de onde você começa, né? O site. o site que você começa ali, depois a gente vai mostrar, né, que ele cria um prompt muito similar com o que vocês estão familiarizados com ChatGPT, Cloud, entre outros sabores aí, Gemini e tudo mais. E então, o que que é o OpenClaw, né? Eu acho que a Thaís começou a introduzir ali também, mas ele é um orquestrador. Ele conecta em várias LLMs, em vários inteligências artificiais, às vezes até simultâneas. Ele pode escolher para determinado assunto qual ele vai utilizar, ou por questão de custo também. Ele tem uma gestão de custo de API, então ele pode escolher isso. E ele é um grande, vamos dizer assim, fazedor de prompt, ou aquela pessoa ali que está entre a cadeira e o monitor. Ele faz esse papel. Então, conversando com ele, você pode pedir, ele interpreta e começa a tomar ações. O que é disruptivo nele é que ele aprende. Então, se você der uma instrução para ele, ele não vai errar de novo, ou ele vai manter aquilo como persistência, né? Ele vai, você determinou que um e-mail, por exemplo, que vem de uma determinada pessoa deve ser considerado como spam. A próxima vez que aquele e-mail chegar, se você não deixou uma ordem expressa para ele, que é só daquela vez, ele vai considerar sempre aquele e-mail como spam, né? Então, esse é um dos perigos, né, que a gente enfrenta, e teve vários casos que foram divulgados aí. Então, o que que pode dar errado, né? É justamente isso, né? Uma instrução mal feita, da mesma coisa que um colaborador pode ir lá e fazer uma tarefa que o resultado não era o que você esperava por uma falha de comunicação, só que com ele é muito mais literal essa falha de comunicação, né? Se ele não interpretou da forma que você espera, ele pode fazer coisas muito graves, né? Porque você está dando total permissão. A gente vai comentar mais adiante, né, do como que ele instala, né? Como que ele se age dentro do seu computador. Acho que a principal notícia que a gente viu nos últimos tempos foi da empresa que teve todo o backup deletado, né? 9 segundos ele foi lá e deletou, mas depois você vai entender, assim, fora controles de segurança errados, né? O cara não ter o backup do backup, ele não ter controle de acesso, ele não ter, né, o permissionamento correto, fora toda a questão de política, né, que estava errada. Vai saber como é que foi esse prompt, né? O que será que pediram para ele tomar essa ação e achar que aquilo era certo? Não sei. O desdobramento, né, o entrelinhas, né, do que você Ah, pediu para ele. Então, você não pode simplesmente chegar e subir uma ferramenta dessa. E a gente está falando hoje muito do OpenClaw, mas você tem o Cloud Coworker, você tem outros agentes da OpenAI, do próprio Google e de outros sabores ali que fazem as mesmas funções, né? São concorrentes, vamos dizer, dentro ali do nicho. Não pode simplesmente, na máquina do próprio colaborador, que conecta em qualquer lugar na rede, rodar uma ferramenta dessa sem ter a preocupação de segurança, né? Eu vou comentar algumas coisas da jornada, desde quando eu estava montando esse ambiente, de configurações padrões que vêm de mercado, vêm do instalador ali, que, cara, tá abrindo uma brecha enorme na rede de vocês. Aqui é um exemplo, né?
de algumas coisas que foram vistas durante a jornada da instalação, tá? De preparando esse ambiente para o webinar. Acho que o primeiro ali é quando você sobe um ambiente, né, de IA, né, seja uma LLM local ou o próprio Open Cloud, é, ele sobe um serviço, como qualquer serviço, né, que pode comunicação via API, e essa porta fica aberta ali seja no seu Linux, seja no Windows, ele fica aberta. Então, do Llama, né, que é onde você roda uma LLM local na sua máquina, né, para não consumir token, para você não pagar, né, Shodan ali fez um scan na internet e tinha 22 mil LLMs abertas para se conectar. Eu peguei a primeira e conectei e eu podia fazer o prompt lá e usar. Vamos dizer, de graça ou consumindo hardware de quem subiu. Imagina isso dentro algum colaborador, alguma coisa fez isso dentro da sua rede e liberou por algum motivo. Aquela LLM, ela está com informações internas da sua empresa. Ele posso ir lá e dar um comando e pedir, ó, me traz a sua memória. Então, alguém de fora pode coletar todos os dados. Tudo bem, desses 22 mil deve ter os honeypots ali, que alguém deixou aberto de propósito para ver o que você tenta usar e ver se pega informação, mas eu tenho certeza que a grande maioria ali foi falha de configurações ou não preocupação com segurança e subiu dessa forma. Da mesma forma, o próprio OpenClaw, ali, a porta 18789 é a porta que ele sobe. Tinha mais de 15 mil portas dessas abertas. E detalhe, por padrão, o OpenClaw, quando você instala, ele não pede senha nessa tela. Você entra direto no prompt. Então imagina isso aberto na internet. Você pode pedir qualquer coisa. Você vai ver no caso de uso, eu pedi para ele escanear a rede, fazer um SSH, instala um software, acesse o meu e-mail e execute o anexo. Então, assim, ele vai fazer. E se esse anexo, por exemplo, tiver um phishing, tiver um malware, o motivo ele vai infectar a rede. Então, assim, se você não previamente treiná-lo, falando, ó, olhe, verifique se não é spam. Sabe aquele treinamento de phishing que a gente dá para funcionário? Você tem que dar para IA também. Se você não instruí-la, como a gente instrui um novo colaborador na empresa, ela vai fazer. Mas é Então, esse ponto, né, Lucas? Porque assim, o OpenClaw, como ele é um grande orquestrador, porque isso eu aprendi com você, inclusive, eu não tinha entendido que o OpenClaw não era uma IA, que ele usava IA de terceiros, que você pode, inclusive, o cérebro dele pode ser o Claude, por exemplo, ou pode ser o próprio ChatGPT, pode ser qualquer IA, né? Qualquer LLM, como você comentou. Mas ele está assumindo o papel da pessoa que fica, né, entre a cadeira e a tela, executando os prompts. Então, ele tem que ser tratado como um colaborador. Se você não protege esse cara, ele fatalmente vai poder clicar numa coisa errada, executar um comando que ele não deveria. E o perigo mora aí também, né? Então, eu assisti, assim, muitos podcasts de especialistas, né, falando sobre segurança. Tem gente que acha que ele é super seguro, tem gente que acha né, tem mil fragilidades, mas o ponto em comum é você tem que tratar esse cara como uma pessoa e ter certeza de que ele, né, mesmo que ele clique num conteúdo que ele não deveria, que aí você vai ter os controles para conseguir enxergar, controlar, mitigar essas ameaças, né? exatamente. Então, assim, as telas de portas abertas, plugins que vêm habilitados por padrões que não estão sendo utilizados, mas pode abrir uma superfície de ataque. É muito comum. Eu pedi para ele fazer um SSH, passei o login de uma máquina, ele foi, acessou a máquina e viu o conteúdo. E no Windows estava instalado, não tinha nada instalado. Ele se virou, instalou um cliente SSH, logou e trouxe informações no bot do Telegram. Quando você cria integração com o Telegram, o bot que você cria no Telegram, ele é aberto para qualquer um. Então, se alguém tivesse o nome lá, @webinarblockbit, ele conseguiria dar comando para o OpenClaw, que é uma máquina que está dentro da minha rede. Então, você tem que ir lá manualmente e falar, só a conta do Lucas do Telegram pode acessar esse bot. Mas se você faz sua instalação padrão e segue o route padrão, não tem. Vem no final da configuração do OpenClaw,
Para maiores informações sobre segurança, acesse esse link e se vira. Então, é tudo isso para falar que a gente é uma realidade, os agentes vão nos apoiar, é uma nova ferramenta, vai nos apoiar em muita coisa, vai automatizar muita coisa, mas nós temos que entender isso como um novo vetor de ataque, uma nova superfície de ataque e ser tratada com muita responsabilidade, porque é muito crítico isso e vocês vão ver o que que é possível fazer. Beleza. Então aqui a gente está falando o que são os agentes e a autônoma, né? A gente comentou, introduziu algumas coisas, né? Agenda. Então, vamos seguindo, né? Os agentes autônomos, como a gente comentou, né? Ele executa tarefas baseadas no comando. Então, você pede para ele fazer uma coisa, ele vai lá e faz. Então, vamos um exemplo do agente do Cloud Coworker. Ele pode ter um plugin instalado no seu browser e ele pode fazer ações, preencher formulário, baixar informações, gerar relatórios, coletar informações, fazer comparativos. Então é possível você pedir para ele fazer um filtro, fazer um outro filtro e criar uma tabela correlacionando esses dados. Então ele consegue fazer esse tipo de coisa, baseado nos comandos. Então ele vai acessar arquivos, APIs, banco de dados, executar código, comando, navegar na web, gerenciar credenciais. Então, acho que é uma pergunta que eu tinha que ter feito já no começo da apresentação. Quem está usando algum desses agentes que nós comentamos, manda no chat aí, quem está usando e qual, por favor. Eu A também fiquei gente, curiosa para saber. Porque, cara, eu acho assim, eu uso muito o Cloud Cowork, por exemplo, né? E para mim é muito louco imaginar que eu poderia ter um agente como o OpenClock, eu não tenho ainda, que não depende só de um comando, né? Uma vez que você dá uma task para ele, ele tem um sistema de aprendizado contínuo que ele começa a fazer coisas autônomas porque ele entende pelo seu comportamento que aquilo faz parte da rotina dele, né? Essa não é uma das grandes diferenças também entre eles? sim, sim, eu acredito que esse seja o diferencial mesmo entre eles, tá? Que mais que a gente pode estar comentando, né? Tem essa questão da identidade digital, outra uma pergunta, né? Também, quem usa cofre de senha no ambiente de vocês? Né? Quem tem um aplicativo que salva as suas senhas? Então, esse é um problema que muito fácil, né? Por exemplo, eu fiz aquele teste ali de passar a senha no prompt do OpenCloud. Então, KeePass é um deles. Da mesma forma, existem ferramentas que você faz com que o agente colete a senha em memória e não fique registrado em nenhum lugar. Ele faz a autenticação e depois limpa essa memória, para não ficar rastreio de nada. Porque uma das vulnerabilidades que a gente vai ver para frente é justamente isso ficar num arquivo .env. Quem desenvolve e tudo mais sabe ou já fez algo a respeito de em Linux sabe do que eu estou falando. Então fica lá e vai ficando isso. E depois você consegue via comandos resgatar, né? Então você tem que ter uma gestão de credenciais como se fosse de um usuário. Você não pode passar, porque como ele usa LLMs de terceiros, né, e as de terceiro, pode ser que a sua senha vaze, a sua chave da API vaze para fora do ambiente do OpenClaw ali. Então, ele não pode estar utilizando isso em forma de texto, né? Tem que estar criptografado, com chave e tudo mais. Ele precisa rodar no seu ambiente com permissão de administrador para fazer as ações que ele precisa, né? Ou você pode até restringir, deve restringir. Mas ele não sendo administrador, ele vai ter restrições como de um usuário. Então ele tem que ser restrito. Mas normalmente não é assim que o pessoal deixa, porque quer ter flexibilidade, quer ter que ele faça tudo e se vire, então acaba dando permissões elevadas no sistema. Outro diferencial, ele opera 24/7.
365, né, dias por ano. Então, ele vai gerar muito mais logs, muito mais informações e mais produtividade. Então, também necessita de proteções e monitoramento que também funcione igual ele, né, em tempo de máquina e todo o tempo. Conectividade. Então, como eu comentei, né, uma grande falha é você subir um agente desse rodando num ambiente aberto, assim, como se fosse uma estação de trabalho onde você tem uma rede ali, uma LAN, com vários outros colaboradores, porque você não, num comando errado, você não sabe qual que é a ação que ele pode tomar. Então, tem que ter uma arquitetura de rede isolada, que ele fique lá. Então, no meu ambiente aqui, ele está num ambiente que ele está numa rede isolada, com um firewall na frente, fazendo controle de portas do que ele pode acessar ou não. Então, mesmo que se ele for comprometido, ele não vai ter restrições do que ele pode acessar. Quais os sites que ele pode acessar, quais que não. Se ele fazer um download de um arquivo, se vai passar por antivírus ou não, por proteção por Edge Security e por Endpoint Security ali, por XDR. Então, tem que tomar muito cuidado. E a questão da persistência, que uma coisa que ele aprendeu, ele nunca mais esquece. E ele pode, em algum momento, entender que pode vazar aquela informação. Ok? Então, como que é a arquitetura do próprio OpenClaw, né? Ele se nomeia como um gateway, ou o nome que o mercado usa, que chama um MCP. Então, ele é um gateway. Ele se comunica com vários APIs e recebe várias comandos, né? Então, ele pode receber comandos via uma interface gráfica dele. Eu mostrei rapidinho para vocês. Ele mantém sessões conectados com vários APIs. Ele pode receber comandos via mobile, então via um bot do Telegram, via WhatsApp, via e-mail, qualquer meio que ele possa receber comando que possa ser do celular. Então já leva, né, um novo superfície de ataque, porque você celular, você pode estar na rua, né, e ser assaltado, por exemplo, e ter acesso ao celular, o cara vai estar dentro da sua rede. E ele tem diversos plugins. Então, diferente do, por exemplo, do Denis que falou dali do cloud, é, você está ali dentro tudo do ecossistema da Cloud IA. O Open Cloud, você, como open source, a Blockbit pode ir lá e desenvolver um plugin para integração, por exemplo, do Open Cloud com o Next Generation Fire, por exemplo. Para via Open Cloud ele aplicar regra. Vamos colocar um exemplo disso. Então você desenvolve, você publica. E a Open Cloud tem um marketplace onde você pode baixar plugins, subir plugins e subir skills ou baixar skills. Então, se eu quiser treinar um operador de telemarketing que especialista em contabilidade. Gente, em contabilidade específica aduaneira do Brasil, por exemplo. Criar um skill de contador aduaneiro. E eu treinar esse skill, eu posso compartilhar ele no marketplace da Open Cloud. Então, e outras pessoas podem ir lá e instalar. Então, ele já pega um pré-treinado, vamos dizer assim. Uhum. Então, isso que trouxe a grande inovação que fez o boom do Open Cloud. Então, Uhum. diferente dos outros plugins ali, que os outros agentes que estão mais focados ali de fazer algo para o usuário final ou dentro do ecossistema daquele fabricante, o que fez o Open Cloud estourar foi isso, essa flexibilidade. Ok? Sim. Bom, pois não, Thaís. Não, não, é isso mesmo. Eu acho tudo impressionante, eu adoro esse tema. Bom, então a gente faz ali gestão de identidade autônoma, tem que tomar cuidado, como comentei, credenciais, tokens. Então ele pode usar isso, né? Então integrei ele com, sei lá, com o meu e-mail. Se por um acaso ele entender que o e-mail do Office 365, aquelas mesmas credenciais e permissões pode ter acesso ao Azure, por exemplo, ele vai tentar autenticar.
porque ele vai tentar te ajudar. Sabe aquele colaborador proativo, assim, que tem proatividade? Você fala para ele, não, não, tá aqui, eu tentei adiantar o trabalho para você. Ele vai tentar. Ele é inteligente nesse ponto. Então, se por um acaso entendeu que você pediu para ele ler um e-mail, o e-mail linka tem um link lá para algo no Office 365. Ele vai tentar clicar. E se a autenticação sua abrir, ele vai abrir e ele vai procurar e vai fazer o que ele achar que ele deve fazer dentro do comando do escopo que você passou e ele interpretou. Lembrando, gente, como se fosse um colaborador estagiário que acabou de chegar na empresa e você está dando os acessos para ele. Ele tem que ser orientado. Só que ele é esperto, né? Ele aprende rápido e tenta te impressionar, tenta te surpreender. E às vezes negativamente. Uhum. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Novamente, né? Acesso, ele vai ter acesso privilegiado a tudo isso, tudo que você deu para ele, ele vai consumir e vai usar muito bem. Operação contínua, invisíveis para as defesas. O que, que pode estar acontecendo? Ele tem um mecanismo que a gente fala que chama sandbox. No slide mais à frente, ele vai estar falando sobre isso. Eu acho que é bem aqui, né? Então, o que, que é um sandbox? O sandbox se o sandbox que por padrão não vem habilitado, o sandbox é um ambiente separado do sistema operacional ao qual ele roda, onde ele testa os seus comandos. Um exemplo bem simples. Ele vai fazer download de um arquivo. Se o sandbox está habilitado, ele faz o download dentro do sandbox. Se aquele arquivo estiver infectado, ele vai infectar o sandbox. Ele não vai infectar o sistema operacional. É um Docker ali, né? Um ambiente isolado para ele executar os seus comandos. Tá? Por padrão, o OpenClaw não habilita o sandbox. Então, quando ele roda um comando, ele está rodando com o usuário que ele está rodando direto no Windows, direto no Linux, direto no Mac. Então, isso é bem complicado. E é uma configuração que não vem habilitado por padrão. Você tem que ir lá e dar um comando para ativar. Agora, Lucas, uma dúvida. O quão fácil é esse comando, né? Porque tudo isso que você está falando parece que é difícil de fazer, né? A gente, se eu, uma pessoa que não sou técnica, quiser instalar um OpenClaw, quero ter o meu assistente de marketing, eu consigo fazer isso, sendo bem realista? Não. Não, é bem tranquilo. Vai ser um comando tipo OpenClaw Enable Sandbox. Só que você Uhum. tem que saber que esse comando existe, tem que saber que você precisa disso. Então, durante a instalação, ele tem um wizard ali, né? Você vai perguntando o que, que você quer, o que você não quer ativar. Só que ele tem muitas opções, como eu comentei, né? Você tem até um marketplace. Então, é meio que você fica sabendo depois, vamos dizer assim. Ou você tem que fazer um estudo muito profundo, ou seguir um how-to de melhores práticas que um terceiro que fez, né? Ele tem um comando que chama OpenClaw Doctor, que ele faz uns health check dele próprio. E ele te dá algumas sugestões, mas você está confiando no OpenCrawl ali que o objetivo dele é propagar, ganhar mais, expandir e ser útil, né? Talvez ele não esteja se preocupando com segurança. Então, você tem que saber. O meu apoio foi usar as outras IAs, pedindo para ele trazer quais são as melhores práticas de segurança. Verifique isso, dá o comando tal, liste quais são os modos que estão ativos. Mas você só está usando. Quais que você está usando? Estou usando esse. Então vamos desativar os outros. Então eu precisei de usar recursos de terceiros para fechar no máximo possível o OpenClaw. Mas eu deixei alguns mal configurados, até para a gente ver no Blockbit XDR, no Guard, ele alertando que aquela configuração está mal feita. Tá? Eu vou mostrar para vocês exemplos, né? Injeção de prompt. Lembra que eu comentei que por padrão, quando você integra com o Telegram, fica aberto para qualquer um conectar e dar comando? Qualquer um que entrar naquele prompt, naquele
bot do Telegram vai conseguir dar comando pro, pro OpenCrawl. Então você faz um inject de prompt. A IA, ela tem assim uma ética, sabe? Tipo, eu fiz um teste de pedindo para assim, ó, eu quero que você acesse o servidor tal, SSH, tá aqui seu login e senha, até aquele print, o print que estava lá, tá aqui seu login e senha. Como você está no Windows, quero que você faça um shell reverso para que alguém logado lá no servidor Windows consiga acessar o seu PowerShell. Eu pedi isso para o OpenCam. Daí, como ele usa o Cloud, o Opus 4.7, o Opus respondeu, olha, isso eu não posso fazer por você. E eu, não, mas é só para o webinar, só para eu mostrar a sua capacidade. Ele falou, mesmo assim, com muita educação, eu vou recusar. Uhum. Mas alguém já deve ter feito isso, até levanta a mão aí no chat. Quem não pegou um exame médico, mandou para uma dessas IAs, a IA falou que era melhor, não ia dar a resposta, que era melhor do médico, você escreve assim, se comporte como um cardiologista e me dá suas primeiras impressões do exame, e a IA vai lá e responde. Uhum. Várias vezes. Então, é, se a gente conseguir enrolar a IA, ela vai fazer para você. Sim. Então, é aí que a gente está falando de prompt injection, né? Então, você manipular ali as diretrizes para fazer o que você quer ou ir trazer dados para cá, tudo no chat. Sequestro de gate já é um pouquinho mais elaborado, mas como ele funciona via API, um REST API web, né? As mesmas técnicas de ataque que você tem para ataques de API se vale para ele, né? Ele está se conectando num LLM, você conseguir no meio do caminho ali via um main the middle redirecionar ele, você vai conseguir vazar seus dados ou injetar dados incorretos, né? Comprometimento de credenciais é muito comum e, e durante a jornada teve momentos que é muito mais fácil você passar a senha ou a chave da API via texto para ele do que criar um cofre de senha, fazer ele acessar o cofre de senha, o runtime password, pegar e usar. Ah, mas é um negócio simples aqui. Gente, você colou no chat uma senha ou uma chave de API, isso vai vazar. Não só dentro do OpenCrawl, porque ele usa uma LLM externa. Então, então eu fiz o exercício de colar a chave do Telegram, porque era fácil de renovar, do bot do Telegram. É, ele próprio já me avisou e falou: olha, ok, vou fazer o teste aqui, mas não esqueça de revogar essa chave e gerar outra, porque vazou, vazou. Tipo assim, vazou, outra pessoa pode conectar nesse bot e fazer prompt injection. E própria parte de configurações, né, com permissões liberadas ou indevidas. Bom, E as credenciais, né, Lucas? A gente vê a evolução dos ataques avançados, né, dos ransomwares. O que vale hoje ouro no submundo do crime digital, vamos dizer assim, são justamente as credenciais, né? Por isso que a gente vê escritórios de advocacia, segmento médico, né, todo mundo, até órgãos governamentais, que manipula muito, né, informações pessoais e credenciais que vão ser usadas para fraudes financeiras futuras, estão sendo os alvos prioritários hoje em dia. Então, só imagino em quão pouco tempo essas IAs vão se tornar alvos prioritários de ataque, porque imagina quantas credenciais eles conseguem, né, de forma automatizada ter acesso atacando esses agentes. exatamente. Então, assim, e é muito mais fácil, cara. É tentador, assim. Eu quero resolver rápido aqui. Cara, a gente passa. Vamos lá. Você precisa acessar tal servidor. Passa via mensagem. Só que ainda ficava ali dentro de um ecossistema, né? Dentro do Teams, dentro de um ambiente ali dentro da empresa. Agora, quando você está usando IAs públicas, né? Isso pode estar vinculado alguém ir lá e procurar, né, nome da empresa e credenciais mais comuns utilizadas. E daí você vai confiar na ética da IA e entender que aquilo está sendo pedido com má fé. Mas dependendo da forma que você pediu, é,
isso pode tá comprometendo, né? Então, muito cuidado com isso de compartilhar chaves com LLMs, ou às vezes você pega um log, pega um print de tela, vou recortar e colar aqui, e lá no meio tá a senha, tá a chave de API. Vazou. Assim, infelizmente, de alguma forma aquilo foi enviado para a nuvem, para o público, ok? Então, seguindo aqui, né? Como que o OpenClaw ele roda? Ele roda dentro de um NPM, né? De um Node ali, né? Então, que é uma plataforma que roda código em multisistemas, né? Então, o mesmo código roda no Windows, no Linux, no Mac e qualquer outra que aparecer, desde que tenha um NPM. Então, ele cria uma camada de abstração ali. Só que na hora que você vai no sistema operacional e olha, só está o NPM instalado. Você não sabe o que está lá dentro. Então ele ofusca, né, o que tem lá dentro. Então isso fica mais difícil de você identificar as vulnerabilidades conhecidas do que está dentro do NPM. Então as plataformas têm que ser identificadas, as plataformas de detecção de vulnerabilidade, e o Blockbit XDR Guard faz isso, identifica que tem um NPM e daí ele lista o que está instalado dentro do NPM com as suas determinadas versões para fazer a vinculação de vulnerabilidades. Mas não é todo sistema que está dessa forma ou tem essa visibilidade, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de CVS, que ele fica ali oculto, coisas que assinaturas não detectam, né? Porque ele está rodando ou dentro do sandbox, totalmente protegidos, então você não sabe o que está rodando ali dentro, e os agentes rodando como root, ele consegue escalar privilégio, consegue bypassar alguns privilégios da própria máquina. Por isso que é importante ele estar num ambiente isolado, totalmente monitorado. Então, você quer saber tudo que ele acessou, tem um firewall na frente, um Next Generation Firewall na frente, que está escutando o tráfego dele, navegação web, fazendo controle de navegação web por agente. Lembrando, ele é um funcionário novo que está aprendendo a trabalhar na sua empresa. Então, ele pode fazer coisas erradas e acessar o que não deve, que pode gerar problemas, né? Então, você precisa ter uma camada de proteção ali, tanto local com o XDR, quanto de perímetro ali com o Next Generation Firewall. Além de inventário, né? Você precisa ter tudo que está dentro e verificar compliance de configurações, que é o SysBenchmark e o SCA. Então, personalizados. Então, a gente já tem isso incorporado na nossa solução, vou mostrar para vocês, ok? Vamos lá. Já de cara, focado em agentes de IA, o Blockbit XDR, ele já proporciona 6 camadas de proteções. Então, detecção de vulnerabilidades tem CVEs conhecidas para os agentes, a parte de avaliação de configurações, que é o SCA que eu comentei, monitoramento de integridade, então todos os arquivos manipulados e memória manipulada dentro do sistema operacional que está rodando o agente, a gente faz a verificação. Análise comportamental, então os comandos que ele executar, o que ele fizer, também estão sendo monitorados. Isso toda a correlação desses logs. Então a gente já monitora os logs, né? O, o OpenClaw ele tem níveis de log, como normalmente é padrão em ferramentas Linux, né? Você tem níveis de log. Então você tem lá nível de log de 1 a 9 que você pode habilitar. Ele por padrão é level 1, então ele loga de forma muito macro o que está rodando dentro do sandbox, o que está rodando dentro do NPM. E você pode aumentar esse nível de logs. E o BlockBitXR já captura esse log e é enviado para o CIEM para fazer correlação, ok? E por último, automação de respostas. Então, tem um caso aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu tentei anexar um arquivo pelo Telegram para ele abrir esse arquivo e dar a sua opinião. Só que eu estava tentando mandar um arquivo infectado, de propósito, para ver fazendo os testes, né?
ele tentou salvar o arquivo na pasta download do Windows. Só que daí o Blockbit XDR bloqueou o arquivo. Lucas, uma pergunta prática, né? Até porque a gente tem diversas revendas e parceiros participando aqui hoje. O cliente que já usa XDR e está com o agente OpenClaw, ele contrata um agente adicional de servidor, por exemplo, para esse cara? Como é que Isso, funciona? isso. Que daí vão ser habilitadas configurações e assinaturas e bases específicas para aquele agente. Perfeito. Por que que isso não é habilitado para tudo? Por questão de recurso. Senão você vai estar onerando um sistema que não tem esse recurso habilitado, né? E fazendo inspeções mais profundas, verificações mais profundas de sandbox, que vai onerar mais o recurso, e uma questão de licenciamento também, né? Já que já se torna um servidor, né? Que vai estar trabalhando 24/7, pesado ali, que você não está tem uma máquina com capacidade computacional alta para fazer esse tipo de ações e não vai querer que ela trabalhe, que ela produza, né? Então, vai gerar um consumo de log mais elevado, vai gerar um max CPS muito maior, então a gente vai estar licenciando isso de forma distinta. Ok? Bom, falando das 6 camadas, né? Então, a primeira ali é a detecção de vulnerabilidade. Então, a gente vai verificar a versão que está instalada do OpenCrawl e se ela tem CVEs conhecidas. Então, e fazer essa correlação, independente da forma onde ela está instalada, se está ofuscada, de uma forma a gente vai detectar e apontar. Então, eu vou mostrar para vocês, né, um ambiente. Então, você tem ali CVEs específicas. E esse é um exemplo, né, que estava vazando o arquivo .env do diretório lá, onde uma das formas de você compartilhar credencial sem passar pelo chat é você criar um arquivo texto, que é esse tal do .env, lá com o seu login e senha lá salvo dentro da própria Windows ali, ou do Linux, né? E pedir por quando o OpenCrawl precisar do login e senha, ler desse arquivo, para você não ter que passar pelo chat. Mas ele estava aceitando o comando de, me dá esse arquivo aí, ele estava deixando entregar, estava passando a senha, né? Então, esse tipo de comportamento, então a gente pode ter uma regra específica no, no XR que monitore esse arquivo e caso ele tenha manipulação indevida ou tentar transferir conteúdo disso, ele alertar, por exemplo, porque faz a correlação. No o fim, acessou o arquivo. No próprio log do OpenCrawl tem lá o comando e a ação que ele tomou. Ele, e você criar um alerta com relação a isso. Então dá para a gente fazer ações disso de fazer uma mitigação, por exemplo, de uma vulnerabilidade disso, ou de uma tentativa, né, de enrolar ele e capturar a senha. A gente consegue fazer, com essa profundidade de informações que nós obtemos, é possível fazer esse tipo de correlação. Análise de configurações. Então, um exemplo, né? Por padrão, e daí esse é um padrão mesmo, né? O gateway padrão do OpenCrawl, ele sobe no IP de loopback. Mas eu quero que isso seja um servidor na minha rede para vários colaboradores acessarem. Daí eu subo com o IP da máquina. Mas eu quero que isso seja acessível pela internet e liberar o IP válido aqui dessa máquina. E a gente volta lá naqueles 20 mil servidores abertos, mais de 20, quase 22 mil servidores abertos para a internet com a porta específica sendo conectado e sendo usado. Autenticação por padrão, autenticação do acesso, acho que ele entende assim, né? Como é só dentro da própria máquina, eu nem vou pedir autenticação, porque daí ela tá ela mesma, sabe? Ela acessando ela mesma, eu não vou pedir autenticação. Então não pede autenticação, execução por padrão como administrador, permissões abertas. Então aqui está algo mais específico para Linux, mas é igual para Windows, só muda o parâmetro aqui. Então as pastas onde ficam as configurações do OpenClaw, que muitas vezes tem lá a chave de API, tem tudo, estão abertas, né? Então, se execução de um outro programa, um outro comprometimento da máquina, pode ter acesso aos arquivos de configuração do OpenClaw que tem informações que não deveriam. Então, é recomendado, né, aplicar as permissões corretas, né, de acesso só ao usuário que executa e tudo mais, para
para o acesso, né, aos arquivos e não vazar informações. E o que eu comentei, né, o sandbox por padrão vem desabilitado. O monitoramento aqui, ó, até junta com aquilo lá. Esses são os arquivos, né, onde ficam informações do OpenCrawl. Então, se a gente não acertar as permissões de acesso a esses arquivos, ele está aberto lá para qualquer usuário da máquina, ou qualquer outro usuário que logar, ou qualquer outro serviço que logar, ou um malware específico na máquina pegar esses arquivos, né? Então, tudo isso foram ameaças detectadas, CVEs detectados, porque ele estava aberto. E com o Blockbit XDR, você monitora ativamente essas pastas, esses acessos, e ter regras específicas de tipo, ah, acessou esse arquivo, não foi o serviço que do próprio OpenCrawl, é uma possível evasão de dados ou tentativa de coleta de dados indevida, e isso gerar uma notificação para vocês. Análise comportamental junta tudo isso que eu falei, né? Acesso a arquivo, acesso à rede, acesso a IPs com reputação baixa, execução de scripts, né? Que eu posso pedir para ele executar um determinado comando, que ele chama no caso do Windows, chama um PowerShell que vai fazer alguma coisa. Então, a gente monitora tudo isso como se fosse uma pessoa na máquina fazendo ou um aplicativo na máquina executando. Daí pode identificar problemas comportamentais. Então, isso torna bem possível. Da mesma forma, chamadas de APIs não autorizadas, através do RIPS, você consegue olhar ali o tráfego, ou até mesmo integrações com proxies e web filters de fora dali, né? No caso de um NDR, por exemplo. E a correlação de eventos, né? Gerar eventos nos níveis, né, de crítico, alto, médio, baixo, né? E você criar regras customizadas, já pensando na missão do seu agente. Então, todo mundo aqui, esse agente foi criado na missão para o webinar. Eu posso ter um agente na missão de atendimento. Quem estava ontem viu o Léo me atendendo, né? Então, eu posso ter um agente que faça baixa de nota fiscal, um agente que gera boleto de cobrança, que gera e-mail automático de marketing. Então, eu posso fazer regras customizadas com a missão do seu agente. Que pense, eu tenho todas as informações ali. Então, a gente cria uma baseline de comportamento padrão. Qualquer coisa que saia desse padrão, gerar um alerta para mim. Então, a gente consegue, né, via interface do Guard, do XDR, criar essa correlação e gerar essas regras customizadas. É mais avançado? É. Mas aqui a gente ainda está no nível do próprio instalação do OpenCrawl, não é para amadores. Ou eu tô velho já e penei demais, porque não foi fácil fazer rodar, não, gente. E outra coisa, né, Lucas? A gente estava até falando sobre isso. Ainda não é uma realidade você ter 1.000 agentes desses, né? As pessoas estão testando, ainda estão, né, flertando com esses agentes autônomos. Então, nossa, a empresa que está muito madura tem o quê? 10 caras desses rodando, 50, né? Não sei o que seria um universo assim grande nesse primeiro momento. Então, né, esse é o cenário que a gente tem hoje, mas eu só imagino o quanto que isso vai evoluir nos próximos meses, né? O nosso primeiro cliente que adquiriu essa solução, ele subiu 10 Macs Server Pro para rodar. Daí por que que é um equipamento tão potente, né? Porque ele não está usando uma LLM pública, né? Porque pela característica do negócio dele, ele é proibido usar LLM pública. Então ele Hum. teve que subir as LLMs locais ali, que fica interno da empresa, que usa processamento hardware e processamento interno. Então ele subiu 10 servidores com cada um individual. Acho que foi a melhor arquitetura, às vezes ele ter uma LLM e os 10 agentes conectando nela, talvez por performance isso não foi suficiente, né? E ele subiu 10 servidores e fez a aquisição de 10 licenças. Mas eu penso que isso aí é alguém que está saindo na vanguarda, assim, já muito forte, né? Então é grande, assim. Mas eu acho que é assim, é questão de tempo para ter cada vez mais.
Bom, e por último, né, é o Active Response, né, o SOR, é ele identificar e tomar ação, bloquear uma conexão para um IP, um callback de um IP com reputação baixa, remover e pôr em quarentena o arquivo que ele tentou acessar que era infectado, bloquear a execução de um script ou de um software que o ambiente entendeu que é malicioso, e a gente pode criar playbooks customizados também. Então, todo esse de proteções, né? XDR a gente fala lá das 16 camadas, né? Aqui se aplica as outras camadas padrões que a gente tem da solução de XDR, junto com as específicas para automação. E lembrando, se você máquina está falando com máquina, máquina protegendo máquina. Um SOC não vai ter tempo de olhar o estrago que algo que um malware já faz, já não dá tempo. Imagine uma IA se Uhum. comportando de forma que não aparenta ser maliciosa, mas fazendo algo que não devia, por exemplo. Então, se você não tiver jogando com o mesmo nível de time, na mesma liga ali, você não vai estar protegido. Então é IA protegendo IA, vamos dizer assim. Então vamos mostrar algumas coisas para vocês. Então vou mudar a tela aqui. Deixa eu começar aqui com vocês. Eu vou dar F11 e vou mudando, fica melhor as visualizações, tá? É, esse é o dashboard, né, do ambiente que eu subi para vocês, do Blockbeat Guard. Então, aqui eu tenho, né, minha nota, né, esse é o meu ambiente do agente aqui que a gente criou para atender vocês, né? O Blockbit classificou essa nota de risco de 7, quase 8 de 10 de risco, né? Por quê? Porque tem CVS, né, nessa versão do OpenClaw que eu estou usando, entre outras informações, né, de configurações. Então a gente faz aqui uma conta, né, levando CVE e configurações e classifica a máquina, né? Esse é um algoritmo que a Blockbit que desenvolveu para facilitar a gente olhar, para vocês baterem o olho e falar aonde eu tenho que dar atenção na minha rede. Então, aqui é um top, né? Top máquinas que precisa dar atenção. Esse ambiente está isolado, tá? Então, aqui ia aparecer, mas você bater o olho e falar quais são as máquinas que você tem que dar atenção. Então, aqui está do OpenCrawl. Você tem aqui várias informações, né? Aqui tem 49 agentes, quais estão isolados. Então, se o OpenCrawl fazer algo que não deve, vai que é de castigo e fica isolada, vai aparecer aqui, arquivos em quarentena, host IPS, as vulnerabilidades detectadas, a nota de compliance, né, que é o SCA, e o risk score da rede toda. Quantidade de log e tudo mais. Deixa eu dar ESC aqui. Então, o que a gente vê por padrão, né? No Sysbenchmark, que é o SCA, você tem aqui o padrão que os fabricantes, né, de sistemas operacionais e a parte de cibersegurança deles determina, né, os testes. Então, aqui eu tenho quase 400 testes. Esse ambiente ele falhou em 275. Então, tem melhorias de configurações que você pode fazer aqui para tornar o ambiente mais seguro. Então, pegando simples aqui para explicar, esse Windows suporta eu criar senhas menores de 24 caracteres. Então, uma recomendação é que a senha seja maior que 24 caracteres. Então, você pode dar esse comando aqui e ele vai manter ali a senha mais forte. Do OpenClaw, a mesma coisa. Então, quando ativa a licença específica do OpenCrawl, aumenta aqui o sys, e ele vai verificar configurações do OpenCrawl. Então, essa primeira aqui é justamente aquela de que a autenticação por padrão não está habilitada. Então, ele vai checando cada item das configurações e verificando. Aqui eu deixei proposital, mas aqui a gente pode ir lá e resolver esses problemas de configurações para que ele passe em todas as notas. Isso aqui é vivo, né? Cada dia a gente vai incrementando e criando novos para incrementar. Da mesma forma para outras
outros agentes. Aqui ele passou em todos porque não está ou não está instalado ou está tudo certo as configurações, né? Então aqui você tem para as outras IAs e a específica para o OpenClaw. Então isso vai crescendo, né? O Blockbit Labs vai criando novas detecções, novas configurações, vai aprovando e vocês vão recebendo isso automaticamente de atualizações. Então, o ambiente do Blockbit recebe atualizações em tempo reais do Blockbit Labs, do CTI, e ele de hora, tem um ciclo de tempo, ele vai lá, escaneia a sua máquina novamente e reclassifica ela dessa forma. Mesmas coisas para vulnerabilidade. Então, esse ambiente aqui, ele está com 53 vulnerabilidades. Então, vou verificar específicas. Tem vulnerabilidade do Firefox e eu tenho algumas específicas. Deixa eu colocar aqui. Do OpenCloud não mostrou aqui, mas eu vejo com o pessoal. Mas ele vai estar trazendo aqui as vulnerabilidades específicas do ambiente. Ah, tá aqui de cada ambiente e traz do OpenCrawl também. Acho que eu fiz atualização para a última versão, então não tem CVE específico. A gente verifica qualquer versão. Só hoje, o OpenCrawl saiu 5 versões de pacote. Só hoje. No dia 7, ele teve versões mais a beta. Então, hoje saiu Hum, 5 atualizações. Então ele vai corrigindo, né? Eu acho que a comunidade está muito ativa. Está muito. muito ativa. Como que está o meu ambiente aqui? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a apresentação. E então, esse é o último slide. Então, deixa eu mostrar a interação aqui, né? Então, lembra que eu pedi para ele se apresentar, né? Então, enquanto a gente estava falando aqui, eu vi o celular, eu pedi para ele listar, né, as aplicações que estão instaladas no sistema operacional. Então, ele trouxe tudo que está instalado. Ontem eu pedi para ele instalar o Nmap, porque eu queria, na verdade, não pedi para instalar o Nmap, eu pedi para ele fazer um scan, identificar as máquinas que estão próximas e as portas que estavam abertas. Daí ele me perguntou: Ah, para isso eu preciso do Nmap, eu posso instalar? Eu falei sim, ele foi, instalou e rodou o scan. O que ele falou aqui? Isso aqui é por ele, tá? Se ele falou besteira, me Para a desculpe. plateia anotar. Vai vir já a versão. Ah, assim, enquanto ele responde aqui, eu vou mostrar um pouquinho do que eu já brinquei com ele aqui. Ah, isso aqui foi uma tentativa de scan que eu pedi para ele fazer. Ele já listou. Ele está numa rede que é um 92, 168, e atrás de um Firewall. Isso aqui eu estou simulando como se ele estivesse na internet, tá? Uma máquina depois do Firewall. Ah, ele identificou. Só de eu falar para ele, ó, você tem acesso? Ele já fez o ping, identificou quais as portas que estavam abertas, deu o print do SSH e viu os métodos de autenticações que tinha o Apache aberto. Cara, eu não pedi isso para ele. Eu falei, acesse o servidor e traz informações para o webinar. Aí já pergunta, ó, o que que você quer que eu faça? Então aqui, Esse exemplo é muito bom. Você deu um prompt, né, teoricamente bem direto, objetivo do que você queria. Ele foi além da cabeça dele e trouxe um monte de coisa. ele sempre vai tentar te surpreender. Vocês não ficam surpresos quando você pede alguma coisa lá no chat GPT ou no Cloud e vem uma coisa assim, puta, muito mais do que você, e você se surpreender assim, né? Essas semanas eu falei da placa, né? Teve algumas coisas que eu fiquei impactado, assim, eu falei, meu Deus, é o começo do fim, né? Isso aqui, é muito Matrix, né? Aqui eu Hum. pedi para ele fazer um health check do meu sistema. Para imaginar que daqui a pouco a gente vai estar super acostumado com isso, né? Por isso que eu falo, a minha grande reflexão hoje em dia é como tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, coisas extremamente disruptivas, que em poucos meses a gente já vai estar acostumado, já vai fazer parte da nossa vida, né? Quem tem filho pequeno aqui deve ter esse mesmo sentimento. Meus filhos têm 6 e 9 anos, eu não consigo nem imaginar.
Assim, né, vai ser do mundo quando Ah, eles forem adultos, porque é tanta coisa. aqui é um interessante, né? Que você vê que, tipo, ele faz, mas ele tem um pouquinho de ética, né? É, o AC é uma ferramenta de proteção de instalação de software no Windows. Ele verifica se o software é assinado, se o que ele vai acessar e bloqueia ou pede permissão de administrador. Eu estava tentando fazer ele desativar o AC para mim. Uhum. Ele não deixou, não. Tipo, eu paro por aqui. Mesmo que te reconheço, ele não deixou, não. Ele até me ensinou como fazer, mas ele não deixou eu fazer, não. Ele não fez. Então, assim, tem, mas aí você está confiando numa IA que, tipo, está confiando, entendeu? Aqui tem umas questões de eu interagindo com o e-mail, né? Eu quis fazer o teste dele acessar. Ó, aqui está o agendamento. E o que é interessante do OpenClaw? Ele entende agendamentos e cria persistências. Então, eu coloquei ele para fazer uma varredura às 6 da manhã e 1 da manhã e 1 da tarde para detectar os spams, dizer uma ordem de prioridade de quais e-mails que eu tenho que responder. Então, por isso que ele é tão interessante, assim, a pessoa tá doido, né, usando ele, porque ajuda demais a gente no dia a dia. Uhum. Então, essas são itens, né, que você pode pedir. Vamos ver o que que ele respondeu. Ah, esse tá na versão do dia 5. Do dia 5, a quarta versão do dia 5. Assim, tá muito, toda hora tá saindo, toda hora tá acontecendo alguma coisa. Ah, muito legal. É, Mas eu acho que a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo. Eu acho que a ideia era realmente assim compartilhar né, essas nossas ideias, o que a gente tem aprendido também, e o que a gente tem desenvolvido na Blockbeat, conforme as demandas dos nossos próprios clientes vão surgindo para a proteção de agentes autônomos. Então, tem sido um processo muito interessante. A gente tem o maior prazer em compartilhar e continuar compartilhando tudo que a gente vai aprendendo, né? E eu acho que se a gente puder destacar alguns aprendizados de hoje, é o deixa eu cuidado, voltar aqui. Deixa eu voltar o slide. é, Aqui. o cuidado com esses agentes, com o permissionamento, entender que ele age como se fosse uma pessoa, né? O Lucas falou, fez várias vezes a analogia do estagiário. Então começa devagar, né? Entende até onde ele vai. A gente já viu que ele é um cara extremamente, ou uma mulher, né? Sei lá, extremamente produtivo e proativo e quer fazer as coisas melhor. Então entende até onde ele vai. Entende os vetores de ataque, né? Use outras IAs também para apoiar na configuração desses agentes para ter certeza que está fechando todas as portas. Já existe opção de segurança, quando a gente mostrou aqui do Blockbit XDR, então a gente já tem isso em produção em clientes, né? Se alguém aqui tiver um caso onde já existe essa demanda, a gente vai ter o maior prazer em trabalhar junto com vocês. Como que o XDR ajuda, inclusive, a inventariar esses agentes, né? A criar as políticas, como o Lucas falou e que o risco não está só no modelo do agente em si, né? Eu acho que esse é a mensagem central, mas no ambiente em que ele opera, porque ele por si só vai agir como se fosse uma pessoa. O problema é você entender as limitações, até onde ele pode ir, e uma vez que ele está dentro daquele ambiente, como que você vai conseguir monitorar o que ele está fazendo para se antecipar às ameaças, né? Não, exatamente. E, assim, é um estudo, é um aprendizado. Eu acho que todo mundo vai ter que entrar nisso. Eu acho que, assim, o mercado já entendeu e a área educacional também está entendendo isso, né? Ontem eu estava verificando cursos, tem curso de graduações de gestão de agente de IA, pós-graduações, mestrados. Então, assim, porque isso veio para ficar e independente da área que vocês atuarem ou que seus clientes atuarem, que vocês atuam, é, isso aqui é a realidade, vai ser em todos os ambientes. Então, não importa se você está em um ERP, é uma área de saúde, é uma área de tecnologia, é uma marketing, assim, entender qualquer coisa, tudo vai ter isso. Então, quem está se preocupando e já está estudando e está olhando isso, vai colher os frutos muito rapidamente. Mas se preocupe com segurança sempre.
O fato de ser uma tecnologia nova, ela só aumenta a superfície de ataque. E se não se preocupar com segurança, isso pode custar caro para todo mundo. Perfeito, Lucas. Estou dando uma olhada aqui, ver se tem alguma pergunta. A gente já está quase terminando. Se alguém quiser ainda perguntar alguma coisa, tinha uma pergunta aqui: se a Blockbit tem ou vai ter algum bloqueio, liberação no módulo de controle de aplicativos no Blockbit. Sim, mas isso já está classificado no Web Filter, né? Você tem, e específico por aplicativo, a gente vai estar verificando, mas hoje as IAs públicas é bem simples de vocês fazerem a configuração ali, se precisar ou algo específico, com regex e tudo mais, você consegue fazer o bloqueio no Web Filter. Porque, no fim, são hashes APIs, né, da HTTPS. É bem tranquilo de fazer. Se tiver com alguma dificuldade, fala com a gente aponta para vocês. Mas tá na ideia assim, de ter lá bonitinho um aplicativo, bloquear OpenClaw, bloquear qualquer uma dessas e vocês só fazer com um clique ali. Quem participou ontem do treinamento ficou, né, alucinado com o nosso agente de saque, o Léo, né, que foi desenvolvido na Blockbit. Aí tem uma pessoa perguntando se é desenvolvimento nosso ou se vem do OpenClaw, Claude e afins. Mas esse a gente fez dentro de casa, né, Lucas? Fez porque quando a gente começou isso há muito tempo atrás, já nem existia essas tecnologias, né? E o OpenClaw ele não fala, né? Ele ele tá ali ainda no universo texto, então ele tem já vi alguns POCs dele aprender, tipo, aprendendo ainda a fazer a parte de voz, mas ainda está engateando nisso. Ali é É, todo proprietário. é.